Será que o desenho da criança na educação infantil pode significar alguma coisa? É claro que sim, mas você sabe como interpretar? Ou melhor, como incluir na avaliação de desenvolvimento emocional, cognitivo e social da criança? Então vem que eu vou te mostrar. Olá, eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui da Remaneira Educação, e hoje estou muito feliz em trazer para vocês a professora Cláudia Alexandra. Ela é especialista em arte terapia e nessa palestra nós vamos compartilhar estratégias para que você, professor, professora, saiba interpretar o desenho da criança na educação infantil. Isso tudo de forma prática, tá bom? Então descubra como esses desenhos podem fornecer informações valiosas sobre essa criança, sobre as suas emoções, os seus pensamentos, as suas habilidades, enfim, o seu desenvolvimento geral. Mas inscreva-se agora no canal, ative o sininho para você continuar recebendo aí os nossos conteúdos. Vamos juntos então aprimorar as nossas práticas pedagógicas? Professora Cláudia, é com você. Eu sou a professora Cláudia Alexandra, mais conhecida como Cacau, arte terapeuta, professora de arte, contadora de história, artista plástica, apaixonada pela arte desde sempre e me deixa muito feliz, como eu falei, fazer parte desse grupo incrível que é a Rema Educação e poder chegar a vários locais, a várias regiões desse país, poder inspirar pessoas e levar esse conhecimento a todos os campos. Ainda mais hoje, em escolas, que precisamos tanto lidar com esse lado emocional, conhecer um pouquinho mais da criança, conhecer esse universo infantil para poder acolher, para poder assessorar, e nada melhor do que essas ferramentas. Todas as ferramentas apresentadas no curso da Rema são incríveis, porque vão deixá-los mais tranquilos no dia a dia em sala de aula, em dia a dia em seus trabalhos. Sei por experiência própria, é muito, muito bom. Mas vamos lá? Mas antes de chegar, eu sempre gosto de acolher a todo mundo. Então, respira tranquilo. Acalma o coração, a mente, para começarmos essa caminhada rumo ao conhecimento da interpretação de desenho, com esse olhar arte-terapêutico. O olhar arte-terapêutico nada mais é do que o acolhimento para o lado humano, o acolhimento para o lado das emoções, para poder desvendar este mundo e deixar a criança à vontade, a mostrar esse mundinho interno dela. Lembrando já, antes de iniciar os slides, o universo da criança é muito especial, é muito íntimo, e precisamos ter muito cuidado ao entrar nesse universo. Por isso dessa formação, por isso de termos uma base sólida, para não sair interpretando como a gente acha que é, e nem de invadir esse universo da criança, mas com essas ferramentas, poder ter esse olhar amoroso sobre ela, poder acolher realmente essa criança e observar o que ela está trazendo para nós, de forma assertiva, de forma não com achismos, mas de forma assertiva. E é isso que eu venho trazer um pouco para vocês. Então, apertem seus cintos, respira fundo e venham comigo. Vamos conhecer a criança a partir do seu desenho? E já vou dizendo a vocês, quando a criança realiza um desenho, quando vocês estão lá na escola e de repente ela sai correndo e fala: Pro, eu fiz um desenho para você. Saibam que é um pedacinho do mundo dela que ela está te entregando. Não é um desenho ao acaso. Ela se dedicou, ela fez com amor, ela fez com afeto, e é um pedacinho da alma dela que ela está trazendo ali. Então, quando a criança ela faz um desenho, seja
presente para a família, um aniversário, ou mesmo aquele carinho para a professora, saibam que é um tesourinho, é um pedacinho dela que ela está entregando a você. Então, sempre receber com muito cuidado, com muito carinho, com muita amorosidade. Na escola, geralmente, eu tenho o meu painel. Hoje ainda estava olhando na sala, no meu balcão, assim, de guardados, tem uma pilha já de desenhos, de cartinhas, de lembranças, e eu vou deixando ali, tudo guardadinho, um dia, aos pouquinhos eu vou criando um painel, e eles adoram quando a gente valoriza, quando a gente expõe o que eles nos deram, agradece diante da turma, faz toda a diferença. Já fica a dica aí, de valorizar cada pedacinho, cada bilhetinho, cada desenho. Interpretação do desenho. Quando a criança desenha, está nos oferecendo uma janela para o entendimento do mundo em que ela está inserida. Podemos compreender as ansiedades, os medos, as angústias, tudo está representado ali. Mas, para isso, lembrando novamente, precisamos ter embasamentos corretos. Às vezes, muitas vezes acontece alguns enganos da pessoa olhar e já sair tirando conclusões. Já dizer, é isso, é aquilo, às vezes até umas coisas bem grotescas. Quando nós temos o embasamento, nós conhecemos bem o porquê daquela linha, o porquê daquela forma, o que apareceu ali em tal momento, nós podemos fazer uma leitura mais assertiva e podemos orientar melhor essa criança. Às vezes, quando nós não temos a profundidade para lidar bem com aquela questão, mas nós temos um direcionamento para poder encaminhar. De repente eu olho, opa, isso eu não dou conta na minha aula, mas eu posso encaminhar para uma psicóloga, para a própria pedagoga, psicopedagoga, que vai poder fazer uma orientação aos pais, a partir daquilo que eu vi no desenho da criança. Análise e interpretação dos desenhos, a composição. As bases do desenho estão traçadas. Vamos lá. O que nós observamos num desenho? Quando vocês recebem um desenho, vocês fizeram uma atividade livre, vocês estão observando. Então, vamos observar primeiro a composição. Algumas perguntas básicas. As bases do desenho estão traçadas? O desenho está no mesmo plano ou em vários planos diferentes? O desenho dispõe de uma moldura delimitada? Qual é o tamanho do desenho? A ausência total de personagens? Essa ausência é constante? O valor expressivo do desenho. Os traços produzidos na folha já são reflexo do temperamento da criança, no momento em que ela está realizando o desenho. Há traços vigorosos, rápidos e até mesmo agressivos, correndo o risco de esburacar o suporte. Então, quando a criança ela está agitada, ela está nervosa, o próprio traço dela, você já vai perceber, muito riscado, muito forte, às vezes mesmo quase rasgando a folha, já é uma forma de perceber o temperamento dessa criança, já é uma forma de você chegar num lado e perguntar, está tudo bem hoje? Tudo certinho? O que aconteceu? Vai conversando, vai descobrindo um pouquinho de como ela está naquele dia, e depois com outros trabalhos que vocês vão desenvolvendo, vão descobrindo um pouquinho mais da família, do universo dessa criança. Ao contrário também, aqueles que se mostram hesitantes limitam-se a tocar a folha com timidez, linha quase invisível. Muitas vezes eu tenho casos assim, tanto na escola quanto no espaço que eu atendo com arte-terapia, a criança é tão tímida e às vezes insegura,
também, o traço é bem fino, aquela linha que a gente quase nem vê. Outro detalhe também, quando a linha é tremida, aquela linha tremida, às vezes picotada, é tanta insegurança que ela não consegue fazer um traço melhor, mesmo depois quando ela já tem o trabalho gráfico dela. A utilização de espaço é um ponto de grande valor expressivo a ser observado em um desenho. Agora, vamos observar, analisar juntos esse desenho. Observem com atenção. Tem o desenho da criança no espaço e algumas árvores lá atrás. Observe. Existe chão no desenho? Embaixo da criança, existe alguma linha? Existe o chão? A base das árvores, como elas são? Percebam, as árvores flutuam, elas estão flutuando no ar. Não há base embaixo, a linha não é fechada. Esse desenho da criança, ele chega a ser aberto no meio. Observam? Ele está quase transparente. Ele não tem segurança. Ele está no ar. Isso é bem básico. Quando vocês vão para a sala de aula, nossa, é mágico, sabe? Eu uso essa palavra sempre mágica, assim, porque é mágico. Quando você olha para o desenho da criança, você não vai mais ver só se está bonito, se está correto, se está criativo. Você vai começar a perceber detalhes da emoção dessa criança. Esse desenho, no caso, ele é de uma criança que a família estava passando por situação de cirurgia, de hospital, uma situação de internamento, e ela sentia-se sozinha, perdida. Por isso, não ter chão. Então, no desenho, quando vocês veem aqueles... você pede para a criança, desenhe você na folha. E às vezes ela desenha pequenininha, quase sumindo. Ou ela tem o final da folha, ela está lá para o meio ou para cima, é insegurança. Ela não tem chão, ela não tem base. Ela está perdida naquele meio familiar, ela está perdida naquele universo dela, mesmo na escola, às vezes passando algum problema com amigos. Então, é uma forma já que a gente verifica como que está emocionada essa criança. Dicas de como trabalhar o desenho com a criança. Então, nós temos, claro, o desenho livre, que já é muito feito na escola, sempre em alguma oportunidade é dado esse espaço para o desenho livre, porém, existem várias técnicas de como abordar esse desenho livre, como deixar orientar, porque também o desenho livre, algumas vezes, se a criança está passando por algum problema em casa, ou algum problema na escola mesmo, se ela está com alguma aflição, ou a própria insegurança, o desenho livre, ela também vai ter alguma certa resistência. Então, às vezes a gente chega e fala, vamos desenhar hoje, e a criança não está interessada em desenhar, ou ela não está à vontade para desenhar, ela está nas aflições dela ali. Então, de que forma que a gente pode incentivar essa criança, inspirar essa criança, para que naquele dia ela se mostre um pouco? Desenho com uma história contada. As histórias contadas são fabulosas, eu sou muito fã e eu uso muito isso em sala de aula, nas aulas de arte, ou mesmo nos meus atendimentos arte-terapêuticos. A partir de uma história contada, podemos contar a história e ir desenhando os personagens e a criança acompanhando junto, você fazendo na folha e ela fazendo na dela, que faz até ela sentir-se acolhida nesse momento e dizer, é fácil desenhar, olha como é fácil desenhar, ela não vai ter aquela pressão. O desenho no pátio de areia, que
quando a escola tem disponível esse espaço, é incrível, porque a criança sente esse contato com a terra, esse contato com a areia, essa forma de ficar mais solta mesmo, sem uma obrigação do fazer, do desenhar mesmo, ela está brincando e ali ela está colocando toda a sua história, todo o seu universo, todo o seu sentimento, e nós, com o nosso olhar, já com essas facilitações, né, com essa forma de olhar para o desenho da criança, a gente já vai fazendo a leitura ali, já pode até ir desenhando junto também. Ali, olha, o psicólogo da filha, como é que é? Eu li rapidinho ali, que o psicólogo da filha usa o desenho. O desenho ele é muito utilizado em diversas formas, mas na sala de aula, muitas vezes é tanta correria, na verdade, é tanto trabalho, é tanta atividade, que os desenhos eles aparecem e às vezes eles ficam um pouquinho de lado, como só uma forma de carinho, ou uma forma de atividade mesmo. Quando a gente tem esse olhar, esse preparo, nós temos as ferramentas, nós estamos preparadas para observar, nossa, ele já surge assim, você só de bater o olho, você já vê o que está acontecendo com a criança. É incrível, é muito bom mesmo. Ali eu coloquei o modelando a argila no papelão, que também é uma forma de desenho, porque se nós estamos trabalhando com a argila no tridimensional, é uma escultura. Se nós trabalhamos no plano, o bidimensional, ele cria uma forma de desenho. E ali pode surgir a família, ali pode surgir às vezes até um amigo que está incomodando, ali pode surgir algo que você precisa observar sobre essa criança, e a argila é um material que só por ela já acalma. Imagina formando essas formas, fazendo essas formas que vocês vão poder fazer essa leitura. Tem também o exemplo do desenho em tela invisível, que seria, a tela invisível seria no próprio ar. Então, de repente, contar uma história, ou mesmo direcionar de alguma maneira em que todos vão desenhar no ar. É o desenho invisível. Eles vão criar e até trabalha já a própria coordenação motora, o próprio movimento. O desenho mágico com giz branco. Esse é muito, muito interessante. Outro dia, uma pequena minha, no espaço arte terapêutico, ela levou para mim e ela disse, Cacau, vou fazer algo incrível, vou fazer algo mágico para você. E eu falei, então fica à vontade. Coloquei uma música tranquila para ela, coloquei lá música tranquila, ela foi pegando os materiais dela e ela pediu giz branco, giz de cera mesmo, o branco. E ela ficou desenhando na folha sulfite. E eu falei, nossa, o que vai sair daí? Deixei ela tranquila lá, desenhando. De repente ela foi pegando o guache e passou por cima. Ela disse, Cacau, agora vai acontecer a magia. E ela toda feliz. Aí passou o guache sobre aquele desenho invisível que ela havia feito com o giz e foram aparecendo os desenhos. Se vocês vissem a carinha dela quando ela mostrou para mim e o que estava desenhado ali? A família. E era bem um momento, assim, que ela precisava observar aquela família, ela queria que eu olhasse aquela família, e não poderia ser... eu acho que, mesmo inconsciente, ela não queria desenhar a família propriamente, ela não queria mostrar tão nítido essa família, ela não queria mostrar o que estava acontecendo. Então, ela fez de forma invisível, ela fez sem que eu visse, sem precisar mostrar já de cara. Ela fez com todo cuidado, invisível, sem aparecer nada, e foi desenhando.
E de repente ela passou o guache por cima e foi revelando aos pouquinhos para mim. E é maravilhoso. E eu olhei com ela, nós observamos, falamos sobre a família, o que estava acontecendo naquele momento, e ela foi me contando, mas com muito cuidado, com muita, assim, muito carinho a cada detalhe. E eu, claro, como já tenho essa formação, e como já passei por diversas etapas do desenho, observar e perceber, com muito respeito, eu fui me aproximando, eu fui perguntando, ela foi dando cada detalhe, e é mágico mesmo, como a criança, ela fica à vontade, e quando nós chegamos com todo esse respeito, perto da criança, do desenho dela, e às vezes nem perguntamos nada, mas apontamos, o que é isso aqui? O que ele está fazendo? Olha, eu percebi ali um detalhe. A criança, nesse momento, ela sente já a autoestima dela. Ela já, aquela que é muito tímida, dá para ver no olharzinho dela, assim. Ela mostra, puxa, olha, ela me viu. Ela está me vendo. Ela está me ouvindo de uma outra maneira, mas ela está me vendo através do meu desenho. E tudo isso já abre uma portinha, já muda de alguma maneira. Então, o desenho é algo incrível, é um material. O que é mais incrível no desenho? Que é um material diário, que a criança ama fazer, eles expressam o tempo inteiro, eles gostam de desenhar, e está à nossa disposição. Basta trabalhar este olhar, trabalhar essa delicadeza, trabalhar este conhecimento. E por isso que esse curso, essa oficina na pós, ela é valiosíssima, porque dá recursos para cada um buscar a sua forma de trabalhar de acordo com todas as técnicas, com todas as ferramentas que vão passando para vocês. Então, é muito valioso. Algo que é trabalhado também nas oficinas, na pós, são os estudos de caso, que são incríveis, porque através dos estudos de casos, nós podemos observar como o desenho ele modifica a partir do avanço que a criança tem sobre aqueles obstáculos na vida dela. Então, quando ela desenha a família, vocês pedem, vamos desenhar a família hoje? Só nesse, vamos desenhar a família hoje, você já percebe quando a criança fica à vontade de desenhar a família, ela curte, ela diz, que delícia, vou desenhar minha mãe, vou desenhar meu pai, eles já saem desenhando. E já tem aquelas crianças que não, que ela já, vou representar a minha família, justo a minha família que está brigando, que está em atrito, que não está legal. Ali você já percebe uma mudança nessa criança. A partir desse desenho, você mais para frente busca uma outra representação. Você já vai ver que a criança ou ela evoluiu, ela já está num outro patamar, ela já conseguiu lidar com aqueles obstáculos, ou ainda não. Ou ainda ela precisa de um pouco mais de acolhimento, você precisa observar um pouco mais essa criança, você precisa acolher um pouquinho mais essa criança. Então, esses registros, a partir do nosso estudo, a partir desse trabalhar este olhar, essa nossa sensibilidade, é o que auxilia. E as crianças hoje em dia, meus amores, vou dizer para vocês, o que mais as escolas precisam, o que mais empresas até, não só escolas, o que mais o mundo precisa é de pessoas capacitadas,
com olhar amoroso, com conhecimento, mas principalmente humanas. Pessoas como vocês, que estão aqui neste horário, depois do trabalho, participando desse encontro para conhecer um pouquinho mais e para tornarem-se melhores profissionais ainda. Então, quanto mais informações nós tivermos, quanto mais conhecimento, mas esse conhecimento prático, porque de teoria nós temos muitas, não é verdade? Então, a criança não vai mais ser uma criança que incomoda na aula. Ela é uma criança que causa alguns problemas, mas tem um porquê. Porque ela causa. E o desenho, ela vai trazer essa leitura para a gente. Uma forma fácil, quando a gente tem o conhecimento. Aqui eu deixei 2 livros, eu apresento 2 livros como dica, que é maravilhoso, eu uso muito, Compreender e Interpretar Desenhos Infantis, é ótimo, ele vem com várias linguagens, do que nós olharmos, como fazer essa leitura. E esse, Contos Desenhados, ai como eu amo esse livro, é uma fofurice, porque são histórias curtas, são narrativas curtas, onde você desenha no quadro e a criança desenha na folha. Então, você conta a história e essa narrativa vai criando o desenho. Você vai caminhando junto com a criança te acompanha. E é incrível, porque ela perde o medo de desenhar. Aquelas que amam vão amar mais ainda. E tem aquelas que têm um pouquinho de dificuldade. É difícil, não consigo. Mas ali, passo a passo, durante a história, eles vão fazendo, vão desenhando, e é uma delícia. É super, super bom. Muito bom, muito bom, muito bom. E tem aqui, para finalizar o livro, Como Interpretar os Desenhos das Crianças. Então, todas essas pequenas dicas que eu ia falando aqui, questão de linha, de forma, de até o canto, até mesmo o canto onde o desenho está, às vezes muito no cantinho da folha, aqueles desenhos que ultrapassam, né? Às vezes o braço saiu da folha, igual eu aqui que não aparece o resto. Como está essa criança? Às vezes ela está maior do que a família, aquela criança que é todo espaço para ela. Então, eu já vou observando nessas formas, nesses desenhos, nessas linhas, nesses traços. Aqui no final eu deixo a minha gratidão, e com esse pensamento da Felícia Rachad, que eu gosto muito, que diz assim: antes de uma criança começar a falar, ela canta. Antes de escrever, ela desenha. No momento que consegue ficar de pé, ela dança. A arte é fundamental para a expressão humana. E não é verdade? Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!